Boa noite a você que está acompanhando a TVU. Papo reto e rápido na abertura do 21h30 desta sexta-feira. Conosco vão estar Simone Magalhães, presidente do Corecom, Paulo Cruz, presidente do Sind Lojas, líder do governo Sartori na Assembleia Legislativa, Gabriel de Souza. E ainda, depois que rodar a vinheta de abertura do programa, eu converso com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Tudo isso a partir de agora na sua TV. Na abertura do 21h30, um contato com um dos maiores filósofos brasileiros da atualidade, Mário Sérgio Cortella, que passou esta sexta-feira em Porto Alegre, segue na capital gaúcha, nesse momento fazendo mais uma palestra e nos abriu uma janela para conversar rapidamente conosco. Mário Sérgio, em primeiro lugar, boa noite, prazer te ter finalmente aqui no 21h30. Ainda bem, eu gosto dessas conversas, ela ajuda a gente a crescer. E contigo, melhor ainda. Marcelo, a gente teve hoje a conclusão dos atos fúnebres, o sepultamento na cripta da Catedral da Sé em São Paulo do corpo de Dom Paulo Evaristo Arms. Qual é a avaliação que você, teólogo, filósofo, ligado ao Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, faz sobre essa vida rica de uma figura importante para o país, tanto na Igreja Católica quanto na política brasileira? Eu pude conviver com ele de vários modos e, acima de qualquer coisa, mais do que tudo, não privava da amizade dele no dia a dia, mas o conhecia, mas pude me encantar com várias coisas que ele fez na atividade da educação, da igreja, do ecumenismo. Quem diria que um cardeal, de base católica, ele fosse capaz de abrir tanto a cabeça para outras religiões, outras atividades. E nessa hora, claro, Dom Paulo é memorável, fica na nossa memória. O século XX faz ponte com o século XXI, em parte porque Dom Paulo fez com que a nossa decência não fosse enfraquecida. Bom, deixa eu te perguntar a respeito da política do dia a dia, da política federal. O presidente Temer, há 6 meses no poder, está lançando esse mini pacote econômico em meio a várias denúncias contra ele nas delações premiadas da Odebrecht. Esses primeiros meses do governo Temer, você que roda o país, como está acompanhando? Acho que o governo Temer, ele, do ponto de vista da legislação em vigor, ele assumiu com a legalidade que isso trazia, mas sem a legitimidade que seria necessária. Criou-se uma expectativa por parte de algumas pessoas de que haveria ali um governo de salvação nacional, tendo em vista os evidentes danos que o governo da Dilma houvera provocado na nossa condição em geral. E se imaginou que talvez alguns que Temer conseguiria dar conta. Eu não tinha essa perspectiva e os últimos tempos confirmam essa relação. Acho que uma parcela do governo atual é desastrosa, especialmente porque não só ele não conseguiu retomar o fôlego, eu espero que eu consiga, não desejo o mal da nação, seria tolo, mas ele não conseguiu. Às vezes ele não conseguiu nem compor o ministério por inteiro, e não tem conseguindo. Cada um dos seus ministros principais, a cada momento, vivem sob o balanço daquilo que é a árvore que está sendo chacoalhada e que de lá pode desabar. Por isso, algumas medidas foram de ordem incompetente, e outras elas fazem parte dessa legalidade, que, sem dúvida, ela é boa para uma nação, mas acho que um ato decente dele, no sentido até de natureza nacional, como um homem público, seria a renúncia, de maneira que antes de 31 de dezembro se pudesse fazer no país eleições, em vez de apenas nós termos um processo indireto. Aliás, acho que a própria presidente Dilma, quando estava no governo e sentiu a perda da força, poderia também, mesmo com todos os mais de 50 milhões de votos que teve, decidir fazer uma negociação em que, se ela renunciasse junto com o Temer, se convocariam novas eleições, se faria uma passagem de transição, e aquilo que eu mais defendo, que é uma constituinte exclusiva na qual se possa reinventar nossa Constituição, que é de 1988, quando nem o mundo digital existia, a população era de outra natureza, a informação circulava de outro modo, mas uma Constituinte exclusiva em que os eleitos, de modo algum, eles sejam parlamentares depois. Mas, Mário Sérgio, não tem
no horizonte próximo a possibilidade de renúncia, até 31 de dezembro, de Michel Temer. Você imagina que em 2017 a gente pode ter eleições indiretas mesmo? Não haverá possibilidade de continuidade se o governo não ganhar um fôlego mais forte. Nesse tempo agora de final de ano, quando há uma parada de algumas coisas, o que nós vamos ter não é um armistício, é uma trégua momentânea, mas tudo voltará. Os interesses são tão fortes que se não renuncia em algum momento, e eu estou falando da renúncia como uma forma de grandeza nacional, não estou falando de retirada, como foi feito com Dilma, mas acho que não haverá continuidade e penso que nós teremos eleições indiretas de alguma maneira por parte do Congresso. Acho que ele não tem força para levar o governo até as eleições de 2018. Você que circula pelo país todo, vê algum nome possível de unificar o Brasil com tanta discórdia, com tanta briga política entre partidos, com ninguém cedendo espaço para ninguém na política, apesar da crise que a gente vive? Existe algum nome possível, na tua opinião? Você sabe que um presidente ou uma presidente não precisa ser alguém que entende de gestão estrito sensu. Tem que ter a legitimidade para orientar pessoas. E nesse sentido, acho que há alguns nomes hoje que não estão comprometidos com um momento imediato, embora tenha algum compromisso no tempo, que teriam essa condição de fazê-lo. Pessoas respeitáveis que possam funcionar como um poder moderador durante um tempo. E há vários nomes que aparecem aí no circuito, desde alguém como Luiz Erundina, Marina Silva, Fernando Henrique Cardoso, são homens e mulheres que no dia a dia, embora em posições diferentes, conseguiriam ser uma chefe de governo que conseguiria fazer com que sua equipe, que fosse multipartidária, levasse esse projeto. Agora, isso exige uma grandeza imensa por parte dos homens e das mulheres do mundo público. Já sei que o nosso tempo está quase encerrando. Deixa eu fazer uma pergunta, então, mais leve. Como é que é ser um filósofo pop, né? Essa popularidade dos filósofos no Brasil nesse momento? Filósofo pop, a urgência é tamanha que eu não posso mais responder questões tuas, porque eles estão me chamando já. Ser pop exige isso também. Mas é bom sê-lo, mas tem urgências. A filosofia está ganhando um novo espaço. Por quê? Saiu um pouco do fechamento da universidade e começou a voltar para a praça, que foi onde ela nasceu, na Ágora Grega, há 2.500 anos. Mário Sérgio, obrigado a você aí por abrir essa janela para a gente. Uma boa noite. Prazer em conversar contigo aqui no 21h30. Com alegria. Conversei com o filósofo Mário Sérgio Cortella, está em Porto Alegre nesta sexta-feira, fez palestras pela manhã, à tarde num evento da Unimed. Obrigado à Unimed aí que também nos convidou para esse evento à tarde e possibilitou esse contato com Mário Sérgio Cortella. E agora à noite está realizando uma terceira palestra na capital gaúcha. Vamos mudar o assunto? O outro assunto do dia em Porto Alegre, a gente vai tratar rapidamente sobre isso. 3 novos nomes do governo Marquesan. O doutor Bruno Miragem, a quem eu apresento para vocês com muito orgulho, com muita felicidade, que vai ser o nosso procurador-geral do município. Nosso secretário Luciano Labarce, para o nosso... eu não sei como é que vai ser a estrutura das secretarias definitivamente, se é o nosso secretário adjunto ou nosso subsecretário da secretaria, para essa dupla dinâmica aqui, Luciano Labarce e Eduardo Wolff. Nos próximos dias, eu espero que esses secretários estejam conosco aqui no 21h30 e também espero que o futuro prefeito Nelson Marquesan venha novamente conversar conosco, porque agora está aí na fase de conclusão dos nomes, faltam vários ainda, mas dos nomes que irão compor o secretariado dele a partir de 1º de janeiro. Depois do intervalo comercial, eu converso com a presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Simone Magalhães. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento.
Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Recebo no 21h30 a presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. A nossa pauta com a Simone Magalhães era uma, mas deixa eu fazer uma pergunta para ela de outra ordem, porque no bloco anterior a gente mostrou o anúncio de novos secretários do governo Marquesan. Fora do ar, falávamos o seguinte: o Corecon vai reclamar da indicação de Leonardo Busato para a Secretaria Municipal da Fazenda? Porque, boa noite, prazer tê-la aqui. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite. Nós temos hoje um secretário formado em Ciências Econômicas, né? Inclusive, quando nós fizemos a roda de conversa com os candidatos, foi uma das reivindicações que nós tivemos, foi que ele formasse a equipe dele com técnicos, né? E foi nomeado o Busato, que é um bacharel em Ciências Econômicas, mas ele não é economista, né? O que precisa para ser um economista? Qual é a diferença aí? Na verdade, o economista é o bacharel em Ciências Econômicas registrado no Conselho de Economia. Assim como o advogado é o que tem OAB. Sim, mas o advogado fala daquele concurso. Vocês não fazem nenhum concurso. Não, não é um concurso, é uma prova que o advogado faz. Sim, a prova. Não, nós não fazemos prova, mas é o registro. É quando tu tem a carteira de identidade profissional de economista. Alô, Leonardo Busato, vá ao Corecon, então. Sim, não. Nós vamos entrar em contato, porque na roda de conversa que nós fizemos, que gentilmente o Gustavo Paim fez uma belíssima discussão econômica conosco, e eles se comprometeram com isso, então pode ter certeza que o Busato vai estar lá. Vocês vão entrar em contato com o Nelson Marquesan, com o Gustavo Paim para isso? Com certeza. Isso vocês oficiam isso ou é um simples telefonema, uma conversa amigável? Como é que vai funcionar? Na verdade, assim, não obrigatoriamente ele teria que ser economista, né? Fernando Henrique Cardoso não era economista. Foi ministro da Economia. Né? Foi ministro da Economia. Então, ele não obrigatoriamente precisa. Mas eu tenho certeza que o Marquesan, com toda a proposta, né, que ele vem para fazer um governo profissional, não vai ter problema nenhum dele ter não só o secretário da Fazenda, como outros profissionais que sejam registrados no Conselho de Economia também. Tá bem, deixa eu avançar, porque hoje a gente está com um tempo muito curto aqui. A senhora já conseguiu parar, olhar todo o pacote econômico? Hoje, ao longo do dia, saíram novidades a respeito do mini pacote, anunciado ontem pelo ministro Henrique Meirelles e também pelo presidente Michel Temer, com outras pessoas, inclusive o presidente do Senado, Câmara, estava todo mundo lá. Qual é a sua avaliação? Então, o pacote saiu ontem à noite, né, e acho que nenhum profissional ainda teve total condições de avaliar todos os detalhes desse pacote. A gente recebeu muito bem, acho que não só os economistas, mas como o empresariado todo recebeu bem, porque a gente estava precisando de alguma movimentação do governo. A gente está num momento de crise econômica imensa, provocado por uma crise política. Esse pacote, ele não tem, assim, medidas de curtíssimo prazo, que é o que a gente
precisa para ontem, né? Para reduzir inflação, reduzir taxa de juros, reduzir desemprego. Mas anima por ser um pensamento de longo prazo. Né? Isso é uma coisa que nós, economistas, sempre cobramos muito dos governantes, que eles olhem o longo prazo. Então, algumas coisas que eu acredito que vão ser implementadas, assim, eu acho que em breve, no início de 2017, outras coisas que vão ser muito complicadas, né? Como, por exemplo, a questão do FGTS, que eles estão prometendo um aumento de remuneração e parte desse aumento de remuneração ser liberado para as pessoas para pagamento de dívidas. Isso tem um contraponto nisso, porque o valor do FGTS ele vai para crédito habitacional, crédito estudantil. Então, como que eles vão tirar essa remuneração, esse incremento do FGTS para ir para a mão do trabalhador? Precisa ser estudado, né, um pouquinho mais. A questão das taxas dos bancos, né, que eles comentaram muito essa questão do spread, dos juros dos cartões de crédito também, de uma forma de reduzir isso. Como que se reduz? Né? Cartões de crédito hoje tem uma taxa ao mês que é maior que a taxa Selic, que é a nossa taxa anual, nossa taxa básica. Então, também é uma negociação muito forte que eles vão ter que ter. Outra questão do comércio exterior, né? Um site onde vai ter um procedimento tudo eletrônico. Como que vai ser feito isso? Como as empresas vão se adaptar? Então, também é um objeto de estudo. A questão da desburocratização para as empresas, né? De redução, de refinanciamento das dívidas com juros mais baixos. Isso é uma coisa que pode ter de imediato, sim, né? Porque as empresas precisam, elas estão endividadas. Então, a senhora gosta do pacote, mas queria medidas mais de curto prazo, de curtíssimo prazo. Na verdade, de efeito de curtíssimo prazo. Eu gosto do pacote porque, assim, tá todo mundo esperando. Eu acho que o Brasil está uma casa suja, e precisando pelo menos de uma vassouradinha, né? Para dizer assim, olha, aqui está limpinho. Então, assim, o que nós... Do ponto de vista ético, não é esse pacote que vai mudar isso. Não estamos falando nessa seara, né? Não, está falando da questão da economia. Estamos falando na questão econômica mesmo, mas o pacote, ele é bem recebido. É que a gente está num momento de tamanha dificuldade que o imediatismo, todo mundo estava esperando uma coisa mais de curtíssimo prazo. Nós estamos no mês de Natal, o PIB caindo, né? As empresas demitindo, tu não vê contratações de Natal, principalmente para o comércio, né? Muitas lojas ainda fecharam. Então, assim, é um momento que tinha que ter uma recuperação agora e está acontecendo o contrário. O que a gente espera é a taxa de juros para janeiro, né? A próxima reunião. A sua expectativa é que a taxa Selic caia, há um anúncio prévio que vai cair, né? Isso tá de alguma forma comentado no mercado. Quando subiram os juros americanos, inclusive falou, olha, nos Estados Unidos é uma situação, aqui deve vir uma queda. Quanto seria, no mundo perfeito, uma queda interessante? No mundo perfeito é cortar 1,5%. Que não é o que deve acontecer. Não é o que deve acontecer. Deve vir 0,25%, assim, sendo muito otimista, 0,5%. Mais do que isso não, 0,75%, 1 ponto, a senhora não acredita? Não acredito. Porque eles estão fazendo assim, porque dentro do olhar econômico, né, a taxa de juros, ela não pode cair se a inflação está alta, né? Então, ela é uma ferramenta de política econômica para redução da taxa de inflação. Porque se a taxa de juros está alta, as pessoas consomem menos, automaticamente vai cair a inflação. Só que isso é um tipo de inflação que chama-se inflação de demanda. Quanto mais as pessoas estão consumindo, mais os preços vão subir. E daí, se tu tira o crédito, as pessoas consomem menos e a inflação cai. O que a gente tem hoje? A gente tem um problema de inflação de custos. Os custos todos subiram, né? E as pessoas, assim, meio que, quando tem alguma redução de custos, não seguram. Tais como o combustível. Combustível gera aumento de inflação direto e indireto. Direto porque os nossos carros, né, o nosso consumo com gasolina aumenta, o valor do nosso orçamento. E o frete. Cada produto sai da fábrica para a distribuidora para o comércio. Sim. Todo mundo vai repassando isso para o custo do produto. Num país rodoviário, todo mundo repassa esse produto. Exatamente, nós somos totalmente rodoviário.
Então, assim, eu esperava um aumento da taxa de juros, uma redução da taxa de juros um pouco maior, porque isso aí aqueceria principalmente a indústria que está esperando para fazer um investimento, que quer entrar num novo mercado, que quer desenvolver um novo produto, precisa isso. E eles querendo fazer um pacote que vá, de novo, beneficiar o consumo, que nem essa questão do cartão de crédito, a questão do FGTS, isso está pensando do consumo das pessoas, eu não sou a favor, porque as famílias têm orçamento limitado. Então vai chegar um ponto que isso esgota muito rápido. As pessoas podem trocar dívida por dívida, na verdade, né? Também acontece isso, né? Se você jogar muito no consumo, a pessoa até paga agora com 13º algumas dívidas, mas já vai consumir e se endividar de novo, e a situação do país se endividar não é a situação melhor, né? Endividados já estamos. Porque assim, ter a dívida não é o problema é estar inadimplente. Sim, perfeito. Que se tu deve e pode pagar, não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas se endividaram, né? Porque naquela época da crise muito forte, liberou-se o crédito, reduziu o IPI, então as pessoas adquiriram coisas que tinham vontade de comprar, carro, geladeira, essas coisas. Só que a inflação subiu e os salários não acompanharam, né? Porque a gente tem hoje uma inflação que é um IPCA, que é a inflação básica do governo, e cada um de nós temos uma inflação diferente. Então, assim, não acompanhou. O que acontece? Tem a questão básica, né? Alimentação, saúde, educação, moradia, que tu não pode deixar isso. Então, o que tu faz? Tu para de pagar o financiamento do carro. E daí aumenta a inadimplência, e daí tu vai ter que renegociar com o banco, entrar no cheque especial. Essas medidas do governo não atacam diretamente essa questão? Não diretamente. Então, assim, eu penso que uma medida mais drástica que eles fizessem agora na taxa Selic já para janeiro, isso ia dar um gás maior, até para as pessoas que estão endividadas, para poder renegociar suas dívidas. E, claro, a gente está agora numa época de 13º salário. Então, que as pessoas peguem esse 13º salário e corram lá para quitar suas dívidas. Porque renegociem suas dívidas. Renegociem. Os nossos juros são muito altos. E, assim, não adianta. Eu acho que uma coisa que a gente precisa chamar atenção. Nós temos muitos profissionais aí fora dizendo que reduzem taxas pela metade, reduzem dívidas 70%. Cuidado, não é assim. Existe um conjunto entre o judiciário, né? Economia e direito são duas coisas juntas. Você é economista, você trabalha diretamente com essas questões, né, nos escritórios. Sim, eu trabalho com perícia, né, na área de revisionais bancárias e criminal, né? Então você sabe que é exatamente isso. Tem muito anúncio que acaba não se confirmando depois. Não, a gente recebe clientes no escritório que eles dizem assim, olha, o advogado disse que reduz a minha parcela para 30%. Eu digo, olha, eu vou ver se tem um desequilíbrio econômico no seu contrato. Claro. Se tiver, a gente consegue. Se não, eu não faço. Porque eu acho que é um desrespeito com a pessoa que já está numa situação financeira muito difícil, então a gente dá outros conselhos. Bom, Simone, eu quero dizer o seguinte, eu fico com ciúme do José Silva e do pessoal da Atividades que convidam a Simone regularmente, a primeira vez aqui. Eu quero te agradecer, porque hoje o programa está lotado de coisas, mas eu queria ouvir a tua voz como presidente do Corecon a respeito do mini pacote econômico. Né? Só uma questão, teu mandato termina 31 de dezembro. 31 de dezembro agora. Você renova o mandato, vai para a reeleição, tem eleição, como é que funciona? Então, nós temos, eu fui reeleita como conselheira efetiva, né? Estou mais 3 anos no Conselho de Economia. A eleição ocorre dia 4 de janeiro, né? A plenária de posse dos novos conselheiros. E se os conselheiros e os economistas do Rio Grande do Sul, né, gostaram do meu trabalho e quiserem que eu fique mais um ano, eu tenho condição de ser candidata e ser votada para a reeleição. Bom, eles querendo ou não, você volta ano que vem para conversar com mais tempo com a gente, tá bem? Obrigada. Tá, muito obrigado, parabéns, sucesso, bom Natal, boa virada de ano. Obrigada para ti também. Simone Magalhães, presidente do Corecon Rio Grande do Sul, conversou conosco. Depois do intervalo, Paulo Cruz do Cindy Lojas. Vou falar com ele também sobre o mini pacote econômico. Já voltamos.
Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Recebo essa noite o presidente do Sind Lojas, Paulo Cruz. Antes de entrar no ar, é outra figura que senta aqui e me diz assim: rapaz, tem uma expectativa em relação ao prefeito eleito Nelson Marquesa. O papo com ele é outro, mas vamos lá. Qual é a sua expectativa, presidente? Prazer lhe ter aqui. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar no teu programa, Felipe, que é um jornalista que nós, do Sind Lojas, te admiramos muito. Bom, e eu tenho o maior orgulho de ser admirado por Sind Lojas, que me deram o troféu Mercúrio, que depois, compromisso nosso, né? É verdade. Colocar o nome na minha querida jornalista Maria Isabel Ramos para a posteridade naquele troféu que eu adoro, tá lá na minha estante, espetacular. Bom, mas em relação ao prefeito eleito Nelson Marquesan, colocou alguns nomes de secretários que nós achamos muito interessantes, nomes profissionais, inclusive o Luciano Alarbase para a cultura é sensacional, acho que vai fazer a diferença na cultura de Porto Alegre, o secretário da Fazenda também, e são nomes que têm um trabalho de profissional, como profissionais, e não são políticos. E é isso que nós esperamos do prefeito Nelson Marquesan. Não esperamos, a nossa expectativa é que isso não seja uma demagogia que venha atrás desses secretários. Porque agora vão vir os nomes políticos, né? Exatamente. Mas até pode ter nomes políticos, Felipe, só que tem que ser pessoas que entendam. Nós temos que ter um secretário de Indústria e Comércio que entenda do que vai acontecer, que resolva o problema dos ambulantes, que resolva o problema do comércio informal de Porto Alegre, que está prejudicando em muito o nosso comerciante. Isso é uma pouca vergonha. Eu não sei se o telespectador passa pela Rua da Praia. Vou dar o exemplo da Rua da Praia, que é a mais famosa rua de Porto Alegre. Vá à Rua da Praia. Não é por estar na presença do Paulo Cruz, porque eu falo isso seguidamente no rádio. É uma pouca vergonha. Na frente das lojas, pessoas vendendo contrabando em Porto Alegre. Exatamente. A 300 metros do gabinete do prefeito, a 400 metros do gabinete do secretário Giovanni Feltz, a 500 metros do Palácio Piratini. E todos eles reclamando da baixa arrecadação de impostos. Exatamente. E quanto vai ali, vai fora? Né? As pessoas, o próprio consumidor, Felipe, ele tem que estar bem consciente que ele está comprando, ele está prejudicando a si mesmo, que ele está comprando um produto que não tem procedência, que pode estar com problema e ele não tem onde trocar, e aquele valor mais baixo que ele paga, ao invés de comprar numa loja, aquele é o valor que ele está deixando de recolher para que o Estado invista em segurança, saúde e educação. Esses dias os ouvintes da Guaíba ficaram bravos comigo quando eu fiz um comentário nesse sentido e disse assim: a gente fica reclamando que os deputados, os governadores, os presidentes de plantão querem levar vantagem em tudo. A gente também quer. Exatamente. É uma maneira diferente, mas a gente está comprando contrabando. A gente está se igualando a eles. Exatamente. Isso é em tudo assim, né? As pessoas procuram vantagens. Isso, aliás, isso é um problema cultural. Cultural brasileiro. Que é um papo para outra hora, mas eu acho que nós temos que mudar isso. E o prefeito Nelson Marquesan é um político novo, veio com um discurso, se elegeu por causa desse discurso, e nós vamos exigir, as entidades empresariais estão unidas, vamos exigir dele as ações que ele propalou que faria. Vocês têm algum palpite para a secretaria hoje? Porque está todo mundo correndo atrás de nomes. Vocês têm alguma informação quem pode ser o secretário da SMIC? Nós não temos, mas nós indicamos alguns nomes para ele. Eu não gostaria de declinar, tá, Felipe? Porque são pessoas que têm conhecimento do comércio de Porto Alegre, mas cabe realmente ao prefeito Nelson Marquesan escolher quem é um homem de confiança. Tem ligação partidária em algum momento, esses indicados? Não tem. Não tem ligação partidária. Porque é o seguinte, são 15 secretarias, os 4
que são titulares até agora, não tem indicação partidária. Vai ficando também estreito o número de indicações para os partidos, que a gente sabe que vão ser necessárias para que ele tenha sustentação na Câmara, né? Olha, Felipe, aí as entidades haverão de agir. Nós temos que cobrar dos vereadores eleitos. Ou eles pensam no município, ou eles pensam na próxima eleição. É isso que nós temos que cobrar. E isso que a população que está nos ouvindo tem que saber. Quer dizer, nós temos que cobrar. As pessoas reclamam, Felipe, reclamam e reclamam e reclamam. Porém, eu te pergunto, quem vai à Câmara Municipal reclamar? Quem vai cobrar do seu vereador eleito? E lá a Câmara está aberta para isso. Nós temos que exigir, quando tem votações importantes, e é só entrar no site da Câmara e ver, é a hora de a população ir lá e participar, cobrar daqueles vereadores que estão lá. Com pressão, muda-se votos. Pois é, sabe que essa é uma outra questão que vocês viram, um ouvinte me cobrou. Você fica falando que nós temos que ir lá na Assembleia, eu fui na condição de jornalista. Eu estava lá na condição de jornalista. Alguém pode dizer, bom, então estava lá por obrigação. Perfeito. Tenho que ir também na condição de cidadão. Até muitas vezes o jornalista e o cidadão podem se confundir no interesse. Né? Mas o que o jornalista faz é incentivar o cidadão que vá lá. E nós não vamos, seja na Assembleia, seja na Câmara de Vereadores, a gente não vai quando não é um interesse muito específico da gente. Olha, Felipe, eu acho até que tu faz a tua parte nos espaços que tu tem. Tu fala a verdade, tu não maquia. E isso é a importância. O que a população brasileira entende é que às vezes está beneficiando com algum favor um amigo e não vê que é corrupção. Como é a corrupção que nós estamos cobrando lá de cima. Então a população tem que saber que é hora de fazer as coisas corretamente, cobrar de quem tem que cobrar. Se faz algum ilícito de qualquer forma, tem que ser cobrado. Nós temos que procurar o brasileiro, ele escolhe as leis que quer cumprir. Qual a que ele acha que é adequada para ele. Não, leis são para ser cumpridas. Se você não acha que ela está errada, então trate de mudar essa lei. Mas senão nós temos que obedecê-la. Paulo Cruz, mini pacote do governo Temer. Qual é a avaliação de vocês do Cindy Lojas? É um pacote bom, não é o apropriado, mas as coisas não podem ser feitas de maneira muito acelerada. Eu acho que ele é bem apropriado, vem no momento bom, embora a credibilidade do governo está em baixa e isso pode prejudicar. Mas o ministro Henrique Meirelles tem bastante credibilidade para fazer aquele pacote. E tem muitas coisas que vêm nos ajudar o comércio, que o comércio precisa. Aquela diferenciação de cartão de crédito, do débito e do crédito, aquilo é um absurdo, aquela hipocrisia do Brasil. Quer dizer, você vai pagar em dinheiro que não tem taxa e vai pagar em cartão de crédito, essas coisas, Felipe, que eu me refiro que nós temos que mudar. Tá, mas aí vocês vão repassar para nós isso? Consumidores? Como é que vai funcionar na prática? O Felipe vai ter 2 preços, mas é parte do preço antigo ou vai ter um preço novo agora? Preço novo. Felipe, a concorrência, a crise, inclusive, hoje, exige que os comércios, todo tipo de comércio, ele está com margem extremamente apertada. Baixa. Então não adianta dizer, aquela história que havia, na inflação você ia num lugar, tinha 100% de diferença. Hoje não. O comerciante que não trabalhar com preço justo, com qualidade e com atendimento, está fechando as portas. Então, isso é uma tranquilidade. O mercado faz a seleção. Nós sabemos disso. Isso é uma coisa natural. O consumidor hoje, que vai ao comércio comprar antes do Natal, ele vai saber que vai encontrar fila. Isso é mercado. Não tem como ser diferente. Aquele que comprou há 15 dias atrás está tranquilo comprando. Sabe que agora, né, porque é recente, são 3 anos de experiência de pai agora, né? Então tem essa questão de comprar presente de Dia das Crianças, presente de Natal. E eu começo a comparar preços. Eu vejo que as lojas podem ser diferentes, mas realmente não despenca o preço de uma para outra. Só se eles conseguirem uma promoção, alguma coisa diferenciada. Mas senão os preços são muito nivelados. E até muitas vezes na internet, onde de vez em quando é mais barato, mas não é também algo assim, uau, é muito diferente. Felipe, vocês estão de olho no gato e no peixe, né? Todo mundo sabe o que é a concorrência, né? E o consumidor também. O consumidor com acesso no smartphone hoje, ele sabe o preço de qualquer lugar, até de dentro da loja. Ele pode mostrar, olha, na outra está assim, e ali tem negociação. Então não tem mais aquela história de que, o comércio... Os preços que caem, eles são automaticamente repassados. Nós temos um problema, por exemplo, com postos de gasolina, o pessoal fala, hoje tem gasolina em Porto Alegre a 3,62. Tem que procurar. Tem que procurar. Bom, Paulo, deixa eu mudar um pouco o assunto.
esse evento de amanhã especialíssimo que vocês do Cindy Lojas, Cinda, CDL estão montando no Parcão. Noite Mágica é um evento maravilhoso que as famílias podem comparecer ao Parcão e terão lá várias atrações sensacionais, um Parcão iluminado com Papai Noel e muitas atrações. Como é que vai ser esse evento que o Cindy Lojas e outras entidades estão promovendo? Cindy Lojas, CDL e o Cinda são entidades que se unem, tá? Há 4 anos nós estamos fazendo esse evento, há 4 anos nós estamos tentando fazer com que o Natal de Porto Alegre seja realmente mágico. Nós tentamos envolver a comunidade, tem sido difícil, nós esperamos também que o prefeito Nelson Marquesan seja sensível e apoie iniciativas como essa. Mas domingo, a sábado à tarde, às 19 horas, nós teremos vários eventos no Parcão e um piquenique. Felipe, leva teus filhos lá com aquela cestinha, com a toalha vermelha, a brigada estará lá. Nós teremos vários eventos culturais lá. A população tem que participar, é gratuito, tem segurança, então não tem por que deixar de ir. Bom, aí é o seguinte, nas atrações, Antônio Villeroy, Ike Gomes, Ana Lunardi, Luciano Leães com shows especiais. Klaus e Vanessa, Grupo Vocal 5, Banda Iris Felas, Elias Barbosa Quinteto, DJ Juliano Osser. É uma grande festa. É uma grande festa gratuita. As pessoas podem levar seus filhos. E, importante dizer isso, tem um piquenique, faça um piquenique. Quem não gosta de fazer um piquenique? Tem pessoas que deixaram de fazer isso. Tem crianças que não conhecem isso. Então é uma oportunidade para estar lá. Papai Noel estará lá, tem sorteio de brindes, presentes. E é uma grande festa da população de Porto Alegre. E uma dica que eles estão dando, a gente vai de bike, né? Tem um Brilha Bike. Tem um Brilha Bike. É um circuito que o pessoal de bicicleta fará e terminará lá no Parcão. Olha, Paulo, quantas pessoas vocês aguardam? Nós aguardamos mais de 1.000 pessoas lá. Só? Eu acho que vai dar mais de 20 mil. Tomara. Eu vou te dizer que... Felipe, eu te diria o seguinte, aí vai uma reclamação no ar, no teu programa. A população de Porto Alegre tem que ser mais solidária, mais fraterna e se integrar no espírito natalino. Essa é uma oportunidade. Por favor, compareça, o Parcão está lá, grande, sobe. Cabe quantas pessoas forem necessárias. Não, eu acho, olha, porque... Semana passada, no Conselhos Comunitários, tinha 30 mil no Parcão. Exatamente. Quer dizer, então, eu imagino que vai de novo, vai bombar. Eu acho que vocês vão fazer um grande evento de novo. Esperamos que sim. Bom, só para fechar, 7 da noite, né? Começa todo esse evento. Todo esse evento começa às 7 da noite. Dia claro em Porto Alegre. Mas à noite, então, terão as bolas brilhando, locais para tirar fotos com os seus filhos, com os seus amigos. O Parcão estará iluminado, será um movimento muito bonito. Bom, vá cedo, então, ao Parcão. Chegue a partir das 6 da tarde, 7, vai de bicicleta. Leve a sua cadeira. Vai de bicicleta, ou então leve a sua cadeira. O pessoal de bicicleta e cadeira pode dar o seu. Vai de bicicleta, que é legal. Eu acho que é legal, sempre saudável, e as pessoas podem ficar próximas das bicicletas acompanhando esses shows e todos esses eventos. Alguma dica especial final? Não, a dica é que compareçam, nos prestigiem e iluminem as suas casas. Mantenham o espírito fraterno de Natal, que é isso que o Porto Alegrense precisa fazer. Paulo, só para fechar, a expectativa de crescimento de vendas, baixa de vendas em relação ao Natal, como é que está essa questão? Nós esperamos que tenha um pequeno crescimento não nominal de 2%. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado. Paulo, sucesso nas vendas na última semana, que começa nesse sábado, porque o Natal vai ser no outro sábado. Sucesso amanhã nesse grande evento no Parcão. Obrigado, Felipe, foi um prazer estar aqui, sempre é um prazer conversar contigo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, volta em instantes com o último bloco do programa. Programa Guaraci Andrade, o mais destacado programa de colunismo social da TV Gaúcha, destinado aos públicos classes A e B, exibido na TVU de terças às sextas-feiras e domingos às 22h30. Há 10 anos, Guaraci Andrade entrevista com elegância e muito talento personalidades regionais e nacionais do mundo empresarial, político e artístico. E apresenta os mais importantes eventos regionais e o que há de melhor na alta sociedade gaúcha.
Fechando o programa conosco, o líder do governo Sartori na Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza. Deputado, boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores do teu programa. A nossa intenção era fazermos o que a gente fez aqui há alguns dias com os deputados Vilmar Zanquim e Nelsinho Metalúrgico, convidar governo e oposição para debater o pacote que está na Assembleia Legislativa. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente gostaria de ter alguém aqui, né? A bancada do PT está toda ela viajando para o interior. É normal, né, deputado, que os deputados, numa sexta-feira, estejam no interior do Estado. E outros deputados convidados, como, por exemplo, Pedro Ruas, não pôde estar aqui também esta noite. Então, quero agradecer ao deputado Gabriel Souza, que está em Porto Alegre, permaneceu em Porto Alegre, pôde conversar conosco. E é claro que a gente vai conversar também, né, se tiver tempo, né, ao longo da próxima semana com a oposição. Se tiver tempo, porque é o seguinte, coloca em votação segunda-feira, qual é a sua expectativa do início de votação do pacote? A expectativa do governo é votar na segunda-feira. Por quê? Porque são medidas que enfrentam essa questão da calamidade financeira que o Estado vive e são medidas que necessitam ser votadas o quanto antes. Claro que respeitando o tempo que a Assembleia Legislativa determinar, né? Então é por isso que a nossa expectativa é de segunda-feira, porque a garantia de que será segunda-feira apenas após a confirmação pelo Colégio de Líderes de bancadas da Assembleia às 11 da manhã. Então, nós pedimos à presidente Silvana Kovács que convocasse o Colégio de Líderes na segunda-feira e, a partir dessa reunião, que será por volta de 11 horas, nós teremos a confirmação. A Assembleia decidindo votar, nós votaremos na segunda-feira à tarde, iniciaremos as votações segunda-feira à tarde e iremos até onde for preciso para concluir as votações ainda no período ordinário, se for possível. O senhor é um jovem de idade, mas já é um político experiente, o senhor já tem alguma estrada, foi presidente do PMDB jovem, está no executivo do partido, tem atuação no partido em nível nacional, se candidatou com 26 anos da primeira vez, foi eleito com 30 anos, que é o atual mandato. Pela sua experiência, tudo isso para dizer o seguinte, pela sua experiência, o que vai ser mais difícil de passar? Onde é que o senhor... Bom, Felipe, aqui não tem negociação, nós vamos para o pau, vai ser votação tipo aquela do ICMS lá, um voto, meio voto. Como é que vai ser? Onde é que o senhor está jogando as suas fichas que aqui é o mais complicado? Olha, o Rio Grande do Sul é um estado com corporações muito fortes, de sindicatos muito fortes, de opiniões grenalizadas, né? Eu brinco que desde o fechamento do Parque da Redenção até a venda da CE, quem é contra defende apaixonadamente, quem é a favor também, né? Além disso, né, nós temos na Assembleia algumas regras, dentre as quais número de votos de acordo com a proposição. Projeto de leis ordinários é maioria simples, ou seja, o número de deputados que estiverem no plenário votando, dividido por 2, mais 1. Se tiver 40 deputados, 21 votos. Quantos dos atuais projetos estão nessa situação? Dos 22 projetos, 6 são propostas de emenda à Constituição. Aí precisa 3/5. Aí precisa 33. E os outros 16 se dividem entre projetos de leis complementares e projetos de leis ordinários. Então, projeto de lei ordinário é mais fácil, tem maioria simples. Projeto de lei complementar é mais difícil, maioria absoluta tem que ter 28 votos. E as propostas de emenda constitucional são 33 votos. De maneira que tudo isso a gente está analisando ponto a ponto, item a item, e para responder a tua pergunta, eventualmente nós vamos ter, evidentemente, mais dificuldade naquelas proposições que precisam de mais votos. Fechamento das fundações ou a questão de estatais como CS, o Gás, CRM são mais complicados para passar no plenário hoje? Olha, na verdade, de novo os votos, né? O fechamento de fundações precisa de 28 votos, pela natureza jurídica do projeto. E fim do plebiscito da CS, CRM e Sulgás, 33 votos. Então é evidente que quanto mais votos, mais difícil é, não é? Então, comparando as duas, precisa de mais votos na PEC que propõe tirar a necessidade de plebiscito dessas 3 estatais. Perceba que não é uma proposição para autorizar a venda delas, é uma proposição para autorizar a retirada da necessidade do plebiscito para a venda delas, né? São sinônimos? Não, porque a partir da retirada do plebiscito é que o governo vai ter autoridade jurídica e política para poder conversar com o mercado sobre a possibilidade de vendê-las, federalizá-las com o governo federal, etc. Daí o porquê a importância. A resposta, então, me parece que é nesse raciocínio. Quanto mais votos,
mais difícil é. Neste caso, a proposta de emenda constitucional tem um pouco mais de dificuldade. Os 33 votos, vocês contam sempre com a bancada do PDT? Porque a bancada do PDT me parece a bancada mais complicada da base do governo, no sentido de que tem muito compromisso com algumas corporações no passado do PDT. Tem muito sindicalista que é do PDT. Vocês contam de que forma com a bancada do PDT? Olha, nós estamos buscando e trabalhando os votos necessários para aprovar as propostas. A bancada do PDT é importante porque, além de fazer parte da base aliada do governador Sartori, ocupando 2 secretarias de Estado, espaços em estatais, empresas públicas importantes, estratégicas para o Rio Grande do Sul, eles também têm 7 votos no plenário. Então, no momento em que eu tenho que fazer matemática para colocar os votos necessários no painel, o PDT é um partido que de fato é importante, assim como é também o PMDB com 8, o PP com 7 e cada um dos 55 parlamentares. No painel, nós vamos ter algumas surpresas. O que é surpresa no painel? Eu vou te dizer uma, já vou tirar a surpresa de uma. Eu tenho a promessa pública, dita na tribuna, do deputado Pedro Ruas, do PSOL. Sim. Quer dizer, esquerdista, deputado de oposição, bem posicionado lá na sua quadra política, que já disse que irá votar a favor da proposição que muda o cálculo do pagamento do 10º, dos poderes. Então, é uma proposta de emenda constitucional que nós vamos, ou poderemos contar com o voto de alguém que... Essa é uma que eu até tinha esquecido de comentar, que essa é uma complicada, né? Porque Ministério Público, Judiciário não estão afinados. O Legislativo acho que está mais afinado, né? Nessa questão, acho que o Legislativo está mais tranquilo. Mas Judiciário e Ministério Público não gostaram desse assunto, não. Eu escrevi um artigo, inclusive, no Correio do Povo essa semana, e eu dizia exatamente isso. Nós sabemos que nós vamos enfrentar resistências, porque não tem como não enfrentar, Felipe, no momento em que o Estado está numa calamidade financeira e o governador tomou coragem. Aliás, vamos ser francos, o governador Sartori foi muito criticado nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, em especial neste ano. Mas nenhum governador ou governadora na história do Rio do Estado teve a coragem de enviar um projeto dessa envergadura e dessa importância como ele teve coragem de enviar. Então, nós estamos aqui numa amplitude política nesse pacote que é jamais vista. Corte de incentivos fiscais para empresários, para iniciativa privada, em até 30% dos créditos presumidos. PL 214 de 2015 versa sobre isso, está nas proposições. PEC, que muda o cálculo do 10º dos poderes e que vai fazer com que os poderes deixem de receber mais de 650 milhões de reais em 2017, somente no cálculo, porque é importante que o telespectador entenda, me permita 30 segundos. Claro. Hoje o do 10º é pago sobre o orçado. Nós queremos que seja pago sobre o arrecadado. E eu estou fazendo assim com as mãos, orçado e arrecadado, porque é bem isso mesmo. É bem isso. Se orça lá, eu vou dar números reais, 62 bilhões de reais, e se sabe que o Estado irá arrecadar 59. E muito dificilmente muda bastante sobre esse... Não, inclusive vindo para baixo. Quando muda para baixo, porque nós estamos em recessão. Então, quer dizer, é fundamental essa proposta. Então, nós sabemos e já sabíamos que haveria resistência desses setores. Os sindicalistas que vão parar de receber o seu salário com dinheiro público, caso seja aprovada a PEC, que muda a licença classista. Hoje, o Estado gasta 40 milhões de reais por ano pagando o salário de sindicalistas do setor público. Quer dizer, a população inteira ajuda a pagar a conta. Sim. Então, claro que desses setores atingidos, vem uma oposição muito forte. E acho até que legítima. Por quê? Porque vão atingir alguns instrumentos que eles utilizam para fazer acontecer algumas coisas dentro dos seus setores. Agora, é importante que a Assembleia entenda que o momento é este. Sair da zona de conforto e mudar aquilo que está errado, ou aquilo que pode ser aprimorado. De maneira que essa PEC, por exemplo, poderá contar com o voto do deputado Pedro Ruas. Eventualmente, nós vamos também contar com o voto de bancadas independentes, ou até mesmo com a unanimidade da base aliada. Em outros casos, infelizmente, teremos resistências pontuais para conseguir aprovação. Já que estamos nominando, teve voto decisivo, teve gol decisivo pró-governo de Jardel, que não vai estar mais em plenário. Como é que o senhor vê essa situação? Está tranquilo com relação à substituição dele? Tem conversado com o pessoal do PSD? Como é que vai ficar esse 54º voto que foi decisivo na questão do ICMS? Isso.
Sim, essa pergunta é boa porque houve um debate na CCJ essa semana quando nós aprovamos o parecer favorável à cassação do deputado Jardel e a bancada do PT tentou obstruir a votação. Sob o argumento de que nós Foi ontem. Utilizaríamos essa... Ontem à noite, inclusive, né? Foram 3 sessões, a última às 20 horas, né? 8 horas da noite. Bem, então o argumento do PT ao adotar o deputado Jardel, apadrinhar, ao advogar pelo deputado Jardel, foi que, olha, o deputado Jardel vai ser cassado e vão utilizar o suplente dele, o voto do suplente dele na votação do pacote. Eu sou líder do governo, não estou contando com o voto do PSD, porque não poderia contar. Os prazos regimentais que a Assembleia dispõe são inexequíveis de termos o suplente no plenário a tempo de votar o pacote. Mesmo ele sendo Tarcísio estando em Porto Alegre, ele não consegue assumir a tempo de chegar na Assembleia e votar. A nossa avaliação é que não, porque existe um rito para cassar o mandato no plenário e, posteriormente, publicar a decisão do plenário e, posteriormente, convocar o suplente. E ainda, na hipótese de conseguirmos fazer isso a tempo, há também a dúvida se o primeiro suplente, que é vereador de Porto Alegre, reeleito para mais um mandato, não teria que renunciar ao mandato atual, que tem um rito também, e, no mínimo, se caso decida não assumir o mandato, terá que declinar do mandato de deputado, que há outro rito. Então, a burocracia regimental, que nós já conhecemos e sabíamos que não haveria tempo, nos fez, desde o início do processo de articulação política, saber que não haveríamos como contar com o voto do PSD. Portanto, para o senhor, são 53 mais a presidente, que não vai dar empate, não vai ter voto de Minerva. 53, menos que alguém se abstenha, tem ali um 26-26, mas não vai ser muito... É improvável que a gente tenha algum empate. Improvável impossível não é. Né? Isso é um ponto a favor do governo, porque na hipótese de empate, a presidente é da base aliada, embora evidentemente esteja fazendo um belíssimo trabalho, isenta, não é, magistrada, que aliás lhe é peculiar da função, do cargo que exerce, né, a deputada Silvana, ela atua como presidente. Mas se ela vier a votar como parlamentar, ela, imagino eu, poderá colaborar com as propostas do governo. Vamos voltar para as propostas. A questão das fundações. Que muita gente diz o seguinte, olha, colocaram todo mundo no mesmo balaio. Tem fundações que são interessantes permanecer no poder público, tem fundações que poderiam ser, o governo poderia abrir mão. FEE é uma fundação que tem boa fundamentação na defesa da FEE, entre outras, mas a FEE é uma. Por que o governo colocou todo esse pacote dessa forma? Porque o governo discorda que exista necessidade de ter na administração indireta esses serviços sendo oferecidos. Os serviços que devem continuar sendo oferecidos pelo Estado devem ser oferecidos pela administração direta. Porque é interessante dizer isso. Nós temos 40 estatais no Estado. Estatais é empresa, fundação, autarquia, banco. O banco tem 3, né? Badesul, Banrisul e BRDE. E por aí vai. Então, são 40 estruturas públicas na administração indireta do Estado, do Rio Grande do Sul. E na administração direta, nós temos atualmente 20 secretarias de Estado. Queremos que vá para 17, porque tem um projeto no pacote para diminuir o número de secretarias. O Tarso chegou a ter 29 secretarias de Estado. Quer dizer, é um Estado paquidérmico, um Estado enorme, que evidentemente gasta mais que a sua arrecadação, ele não consegue entregar os serviços que a população precisa, que o pagador de impostos precisa, que o cidadão precisa, onde eu elenco em especial segurança, saúde e educação. O Estado ele pulveriza os seus esforços e o seu dinheiro em áreas onde ou poderia não estar presente ou onde poderia racionar melhor esse discurso através da administração direta. Então, a FEE, por exemplo, 10% das horas de trabalho dos seus pesquisadores são para entregar as estatísticas que o Estado precisa. PIB, regional, microrregional, municipal, entre outras estatísticas importantes de demografia, de economia e por aí vai. 10% das horas da FEE são colocadas como foco nesses trabalhos. 90% não. Eu fui estudar o que é os outros estudos, ou parte dos outros estudos. Encontrei diversos tipos de estudos que não servem ao propósito do Estado, como, por exemplo, um livro publicado sobre gestão metropolitana do Canadá, estudos sobre municípios paranaenses, cearenses, sobre o Estado de Goiás. Muito nisso, nessas questões assim, que foram estudos feitos por técnicos para trabalho de conclusão de curso, para dizer que a FEE não serve, por exemplo. Não, eu pego o exemplo da FEE e pego o exemplo de qualquer outra fundação e nós vamos conseguir provar
que a administração direta pode fazer aqueles serviços os quais o Estado tem que entregar. Aqueles os quais o Estado não precisa entregar, como por exemplo esse que eu te falei, e que são inúmeros, eles podem ser feitos ou em parceria com o mercado, quando haja necessidade dos mesmos, ou não feitos pelo Estado, simplesmente assim. Com relação ao governo, na segunda-feira, expectativa de atuação de público na Assembleia. Vocês já definiram como é que vai funcionar o ingresso das pessoas? Vocês vão ter alguém do lado do governo, porque as corporações querem ocupar, se possível, todo o espaço. Como é que vai ser isso? Não, eu falo como parlamentar agora, não como líder do governo, né? O deputado, primeiro que gosta de fazer o debate, ele é parlamentar, de parlar, não é de falar, né? Então, fazer o debate é inerente à função parlamentar. Para fazer um debate democrático, é importante que haja a possibilidade dos dois lados, quem é contra, quem é a favor, assistir os debates. Então, daí a premissa de que a mesa diretora está encaminhando de ter os dois lados dentro das galerias. Segundo ponto, há muito mais pessoas estão a favor do que contra na sociedade. Ocorre que as minorias são mais organizadas, não é? Isso é natural e histórico. O senhor acredita mesmo nisso? Absolutamente. Acredito com todas as minhas forças e vejo isso na rua, porque o cidadão cansou de pagar um Estado caro e ineficiente. O cidadão não consegue perceber porque tem uma gráfica pública e não tem segurança. Por que tem uma companhia de carvão e não tem saúde? Tu está me entendendo? Então, essa questão de focar o Estado naquilo que é prioridade para o Estado é fundamental para que o cidadão possa estar contemplado pelos seus serviços. Em quanto tempo dá resultado esse programa todo de projetos, se aprovado? Em quanto tempo o gaúcho vai ver resultado na segurança, na saúde, na educação? Bom, vamos partir da premissa que, caso não seja aprovado, nós vamos entrar no raciocínio inverso. O raciocínio inverso é o caos, porque é o agravamento da calamidade financeira. E dois, nós temos que também perceber que esse é o início de um processo de mudança. Para construir um novo Estado, diferente desse velho, arcaico, que gasta mais que arrecadação, nós precisamos continuar, em 2017, a apresentar medidas duras para enfrentar a calamidade financeira. Mas posso garantir que o efeito ele vai ser visto, vai ser vistoso e certamente vai ser lembrado pela população no momento em que o Estado estiver mais focado naquilo que ele deve ter como prioridade. O senhor está no primeiro mandato, Sartori está no primeiro mandato de governador. Vocês ligaram assim o exploda-se? Vocês estão achando que vocês têm uma missão? Porque todo mundo diz o seguinte, que ninguém se reelege. Eu discordo porque eu só olhar as eleições municipais. As eleições municipais foram um balizador importante da sociedade. A sociedade está querendo um Estado menor. É só olhar a urna. A urna mostrou isso. Quem se elegeu? Se elegeu dizendo, olha, eu quero diminuir o tamanho do poder público, quero focar naquilo que tem que ser prioridade. Tem que ser segurança, tem que ter saúde, tem que ter educação. Isso é o principal. É para isso que as pessoas pagam os seus impostos. E eles não estão recebendo esses serviços, enquanto que o Estado está pulverizando os seus esforços e o seu dinheiro. O Estado que gasta mais que a arrecadação é um Estado que é ineficiente. E a ineficiência no setor público é o que está fazendo perder os votos necessários para as eleições e reeleições. Eu acredito que esse é o caminho certo, independentemente do sucesso eleitoral. O Estado governador menor. está correto. Exatamente. Gabriel Souza, líder do governo, obrigado pela sua presença essa noite conosco aqui. E a gente vai acompanhar a semana que vem, portanto, a partir de segunda, há uma tendência de já iniciarem as votações na Assembleia. Sim. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite aos telespectadores. Conversamos com o líder do governo na Assembleia e vou repetir o que eu já disse na abertura desse bloco. A gente tinha convidado a oposição para conversar. É sexta-feira e é muito complicado, né? Então a gente não conseguiu nenhum contraponto da oposição, mas eu quero agradecer mesmo assim a disposição de vários deputados em tentarem conversar conosco. Infelizmente eles tinham agenda no interior, e quero agradecer principalmente a Eliane da bancada do PT na Assembleia Legislativa, da imprensa, que tentou, fez esforço, mas a gente sabe como é que é. As agendas são feitas com bastante antecedência e os deputados da oposição estão nesse momento percorrendo o Rio Grande do Sul. A você, muito obrigado pela sua sintonia. Fica o convite para amanhã, hein? Vá ao Parcão nessa festa muito legal do Sinda Sind Lojas e da CDL. A gente volta segunda. Tchau.
Desejamos a todos que a magia deste Natal transforme todos os nossos sonhos em realidade. E que no próximo ano, nossos dias juntos sejam repletos de momentos felizes e boas informações. São os votos de boas festas. E um feliz ano novo.